Álcool. Música do mundo. Tatuagem. César, me responda o que é isso. É uma Bíblia. E o que uma Bíblia é? É a palavra de Deus. E o que uma Bíblia não é? Não é um caderninho de regras. Não é uma listinha de regras? Não é uma listinha de regras. Então tá bom. Se não é uma listinha de regras, nem na Bíblia eu vou achar o que eu posso e o que eu não posso listadinho, bonitinho. A gente não vai falar o que pode e o que não pode. Não vamos falar. Não pode. Não pode falar. Mas Paulo disse o que pode e o que não pode. Ele já deixou uma peteca assim bem notinho pra gente bater, né? Mas ele disse que pode ou não pode, então tem pode ou não pode? Tem. Tem pode ou não pode? Tem. Então nós vamos falar o que pode e o que não pode? Vamos. Então Mais ou comece. menos. Mais ou menos. Vai ou não vai? Vamos. Então tá. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Paulo fez questão de falar que todas as coisas são permitidas 2 vezes na carta aos Coríntios. Pois é. E a Bíblia King James, nos comentários, ela explica o motivo disso. Corinto, localizada na Grécia, os gregos tinham a mania de falar essa frase: tudo me é permitido, tudo me é lícito. Sempre os gregos, né? Sempre os gregos. Sempre os Os gregos. caras causam, né? Hoje é sempre os asiáticos, mas antes era sempre os gregos. Sempre os gregos. Eles falavam isso porque eles se consideravam filhos dos deuses e a expressão de liberdade para eles era importante para afirmar isso, né? Então eles podiam tudo porque eram filhos de Deus. Era Hércules? É mais ou menos assim, um híbrido, né? Centauro, então. Pode ser também, qualquer coisa assim. E Paulo afirma isso também para afirmar para o grego a sua liberdade, mas ele muito sabiamente ele coloca uma condicional. E é mais sobre essa condicional que nós vamos tratar aqui. Tá bem. E essa condicional é exatamente o caminho que nos faz entender o que nós podemos e o que nós não podemos. Quando Paulo fala: nem tudo me é saudável, nem tudo me é edificante, eu não vou me deixar prender por coisa alguma, é isso que vai refrear as minhas atitudes. A consciência a respeito da palavra de Deus, a consciência a respeito do que é saudável, do que é útil, do que é edificante, é que deve refrear as nossas atitudes. E não o gosto das pessoas, e não o mau gosto das pessoas, ou qualquer coisa do gênero. E tem bastante mau gosto das pessoas, né? mau gosto tem mais do Bastante que mau gosto das tem mais do pessoas. que bom gosto. Tem muito mais, aliás, viu? Estamos de olho no seu mau gosto, viu? No ônibus também. Deixe-me fazer a leitura, porque tudo aqui tem roteiro. Nós somos organizados. Exatamente. Ficaremos maiores e melhores, mas por enquanto, não. Eu vou ler algo aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vou ler devagar. Eu vou ler devagar. Devagarinho. Devagarinho. Colossenses 2. Tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo, e não em Cristo. Ninguém pode me escravizar, então. O que é um problema ficar dizendo isso por aí. Porque é o seguinte, tem um monte de gente, infelizmente essas gentes estão vestidas de líderes religiosos que não gostam dessa conversa de que você não pode ser escravizado. Mas está dizendo um outro texto que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Pois é. Eu não fui livre por Cristo para ser escravo de novo? E é interessante porque está escrito assim que se eu conheço a verdade, A verdade me liberta. então se você entendeu, eu li devagar, a referência vai aparecer, você abra na sua Bíblia. E se ele não tiver Bíblia? Peraí, se você não tem Bíblia, se Mas você tá não na tem Bíblia, internet. mas está na internet, bibliaonline.com. Pelo amor de Deus. E lê a referência. Tenha misericórdia da sua própria alma. Mas vamos continuar as leituras. Eu acho importante continuar as leituras. Segue né? em Colossenses 2. Agora Colossenses 2, agora nós vamos ler o verso 20 a 23. a 23. Eu sei o que ele vai ler porque a gente fez o roteiro. Exatamente. Diz assim, do 20 ao 23, mas nós vamos começar a leitura do 20 a partir do B. Porque tem B agora, né? É igual música, né? Olha o A, olha o A. Exatamente. Olha o B. Vou começar do B. Mas não obedeçais a regras como estas. Não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear as paixões da carne. Na boa. Paulo arregaça. Paulo O cara mata pau de uma vez só. Na verdade, ele também gera um problema danado para esse mesmo tipo de gente que a gente comentou ultimamente. Exatamente. E eu vou dizer mais para você que me ouve agora nesse momento. Pra você que me ouça. Preste atenção.
Você também que tem boas intenções, mas pouca leitura. Você não é um mau caráter cafajeste que quer manipular o povo. Você não é. Como tem alguns que são. Exatamente. Mas você que está vivendo nesse momento não é. Espero Mas que não. você não lê a Bíblia. Nem pra você, nem na igreja. Não discute assuntos como esse. Nem na sua casa. Nem na igreja. É interessante como diz assim, todas essas regras... Ó, Everton, vamos pensar nesse caso. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso. E nisso nós poderíamos continuar colocando vírgulas e acrescentando essas regras, né? Aqui tem não toques, não proves, não manuseis. Agora que eu interessante. poderia dizer também, não bebas, não ouça, ou qualquer coisa desse Não gênero. use, né? Porque, ó, olha que interessante, essas coisas desaparecem com o uso. Exatamente. Mas sabe uma coisa que é interessante? Esse texto aqui, nem esse texto e nem nós afirmamos que tudo isso pode fazer. Não. Mas está dizendo para não obedecer esse tipo de regra. Porque estar debaixo de gente que usa desse tipo de liderança é um problema. O problema não Esse tipo de cobertura espiritual aí, meu irmão. Se tocar ou não tocar, pode ou não pode, é uma questão até depende do que. Né? Tem coisa que você exatamente. pode tocar, tem coisa que Tem você não coisa pode que não tocar, pode. rapaz. Não Entendeu? toca não, que é problema. O grande problema que você tem assistindo esse vídeo é que nós não vamos dizer pra você o que você não pode tocar. Exatamente. Porque na realidade, você sabe o que não pode fazer, certo? Nós vamos chegar lá. Muitas coisas que um dia disseram que nós deveríamos fazer e que nós não deveríamos fazer, já não rola mais, entendeu? Tem um monte de coisa que um monte de gente não fazia e quebrava o pau para os outros não fazerem. E usava a Bíblia para os outros não fazerem. Aí eu te pergunto, se a palavra de Deus é eterna e o cara usava a Bíblia para o outro não fazer, o que aconteceu? Na verdade, você disse bem, ele usava a Bíblia, mas não a leitura dela. Exatamente. Ou não usava ela como ela se propõe a ser usada. Exatamente. E é fato. Porque Pedro diz numa das suas cartas que algumas pessoas liam o texto de Paulo e davam aquela torcidinha para levar para o lado dele. Mas que Paulo, porque Paulo ele escrevia de uma forma complexa as coisas. Mas que em nenhum momento Paulo se contradisse. Exatamente. Certo? Mas isso também é uma demonstração de que a cultura passa, a cultura avança ou retrocede. Também não vou entrar no mérito. Se a cultura está indo para frente ou para trás, também não sei. Mas acontece que a palavra de Deus ela não acompanha a cultura. Ela permanece sempre a mesma. Na verdade, ela é imutável, né? Exatamente. Porém, tem quesitos culturais, tem umas brechas que a palavra de Deus permite, onde que a cultura influencie, que a cultura decida. Exato. Mas cultura também não é o assunto de hoje. Não é. A questão, meus queridos irmãos, é que você, eu, o Everton, nós estamos rodeados de informação, oportunidade, possibilidade, acesso. A gente vive no Brasil, a galera aí, um monte de gente ganha aí pelo menos um salário mínimo que tá assistindo, tá pagando a internet. Então o que já demonstra um grande heroísmo. Já. Ganhar salário mínimo e pagar a internet no Brasil, você tá de parabéns. A salva de palmas, vamos pôr a salva de palmas no cara. Ó, se você está assistindo este vídeo, poderia ou não poderia estar assistindo uma coisa que não deveria ou que deveria antes ou vai fazer depois, porque você tem acesso, você tem direito, você consegue, Você certo? pode. Yes, you can. Alright. Vou botar o Obama agora na parada. E aí, o que acontece? Você tem todas essas coisas na mão. Algumas coisas refreiam você. Exatamente. Algumas coisas impedem. Uma delas é a vergonha. É interessante o que nós lemos aqui, porque o que Paulo diz é que algumas regras são rígidas e elas prendem e impedem você, mas elas não refreiam As paixões da as carne. paixões da carne. Aí eu lembro de Jesus dizendo: não precisa adulterar fisicamente, precisa só querer. Ou seja, o cara que fez tanto esforço para você não fazer o que você tanto queria fazer, você continua com vontade de fazer E para tá Deus fazendo, fez. E tá fazendo. Pra Deus e fez. Já Eu tá errei. consumado. Sabe o que importa a respeito desse assunto, pode ou não pode? Não é se pode ou se não pode. Se eu, Everton, disser a minha opinião a respeito de um assunto qualquer, que seja o álcool ou a tatuagem, como tá na introdução, Ou a música do mundo. vai ser só uma opinião minha. Eu nem posso dizer se você pode ou se não pode, porque, como perguntou Jesus, quem foi que me colocou como autoridade sobre vocês? Pois é. Né? E seria muita pretensão da minha parte dizer se você pode ou se não pode. Né? Mas o importante é que a gente compreenda o caminho
para discernir a nossa própria vida. A Bíblia nos dá um caminho. Como nós falamos, a Bíblia não é uma lista de regras e Deus não trabalha assim. Deus é um ser, apesar de muito além de tudo, também tem a lógica, né? A Bíblia tem uma lógica. E existe um caminho onde você pode descobrir, onde você pode, compreendendo esse caminho, você pode decidir as suas ações, baseadas em 3 coisas: amor, fé e bom senso. Você precisa levar em conta essas 3 coisas antes de decidir se fazer ou não fazer qualquer coisa na sua vida. Já viu isso aqui? Irmão Taleco! É o seguinte, completando o que disse o Everton, a gente não vai deixar você na mão, porque eu sei que você clicou nesse vídeo porque está escrito pode ou não pode. Não vamos deixar você na mão. Bom lembrar que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo é porque quer que possa. Exatamente. A gente não respondeu nem o que pode, nem o que não pode. Então, de repente, aquele irmãozinho que está perto de você assistindo o vídeo, você tá doido para dizer que pode. Porque, afinal de contas, você viu cerveja no começo, você viu um disco no começo, você viu tatuagem no começo. Tá doido pra gente dizer que pode. O irmão até agora, o irmão tá percebendo que não pode. Vocês aí ainda estão nesse joguinho. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Vocês dois ainda estão nessa parada. O cara tá do teu lado, não pode, tô falando, tá, não sei o que, e você, não, eles vão dizer que pode, então vamos resolver essa desavença, porque os irmãos têm que viver em paz. Então nós vamos ler o quê? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32. Diz o seguinte: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E esse texto introduz o primeiro ponto que eu falei, que é o amor. Não vos tornei motivo de tropeço para a igreja de Deus. Porque de repente eu apareço com uma tatuagem que a Bíblia fala, que ninguém se condene naquilo que aprova, que para mim não vai ser condenação, mas o César, na sua fraqueza, me tendo como exemplo, vai e faz uma tatuagem também, mas ele se condena naquilo que ele aprova, porque ele não aprova. Isso vai gerar para mim arrependimento. Isso vai gerar nele arrependimento, gerar nele uma dúvida. Ele vai passar dias e dias, meses e meses pensando, será que isso que eu fiz me leva para o inferno, verdade, ou me aproxima de Deus, ou qualquer coisa que assim? Fiz besteira, né? Exatamente. Ou fui no papo do cara e tudo mais. Lá. Então, por isso, vou sair da igreja, vou chorar. Por isso o amor precisa permear as suas atitudes. E por isso também a fé. A força da minha fé que diz até onde eu vou e até onde eu não vou. No ensejo da tatuagem, se eu tivesse uma tatuagem, cara, e eu não tenho nenhuma, e não vou fazer, provavelmente algumas pessoas não veriam o vídeo. E eu não tô afim de perder a comunicação por conta de uma marca na pele que quando eu morrer vai apodrecer. Mas eu quero fazer uma observação. Gente tatuada que se tatuou enquanto cristão, porque ainda tem aquela parada do cristão, né? Não, irmão, essas tatuagens é do mundo. Ele tava no mundo quando tatuou, então Deus apaga. Agora que ele paga nada, agora que ele veio pra Júpiter, ele tava no mundo. Não tá mais tatuando. Só que eu quero dizer que gente que tatuou, e inclusive gente que tá na igreja, é usada por Deus, ministra, direcionada por Deus, Deus encontra nessa pessoa local para trabalhar. Então não seja ignorante. Nesse sentido, irmãos, a gente deseja que cada um cresça. Voltamos! Sucesso de meninos! Lindos, maravilhosos. Ai, ai. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Tá amarrado pelo sangue que verte na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhum